Sejam todos muito bem-vindos a mais essa etapa da nossa série de estudos sobre as razões da nossa fé, as doutrinas bíblicas que nós, os batistas, adotamos como nossa referência para a interpretação correta, no nosso entendimento, dos textos bíblicos. Nós temos falado aqui várias vezes, a cada semana, que são doutrinas, na maior parte delas, que não interferem na nossa salvação, mas são meras interpretações de textos bíblicos que nós usamos como práticas na nossa liturgia, na nossa fé. E hoje nós temos duas ordenanças, na verdade, as duas ordenanças, duas ordens que Jesus nos deixou. E ordem a gente não discute, ordem a gente cumpre, principalmente quando isso vem de Deus. É assim que nós entendemos. E quais são as diferenças entre ordenanças, ordens e recomendações? Jesus deixou muitas e várias recomendações. Por exemplo, quando ele diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, ele está recomendando que nós sejamos amigos dele, mas não está nos impondo essa amizade. Então, se nós quisermos ser amigos de Jesus, se quisermos, podemos não querer. Deus não nos impõe nada. É uma alternativa, é uma escolha nossa. Podemos não querer ser amigos de Jesus, mas isso tem consequências. Né? Agora, o que nós vamos estudar hoje sobre batismo e ceia do Senhor não é uma questão da gente querer ou deixar de querer. São ordens e a gente tem que cumprir da forma como Jesus nos deixou. Né? E nós vamos ver isso ao longo do nosso estudo e entender, se for o caso, que quem não entende ainda, que nós corremos sérios riscos, né, de não estarmos prestando um culto perfeito por não atendermos, por não atentarmos para essas ordens de Jesus. O autor do estudo, que é o pastor João Reinaldo Purim, o autor do estudo, ele sugere dois textos como textos básicos, textos bíblicos do Evangelho de Mateus, que nos mostram claramente que isso foram ordens que Jesus nos deixou. Pode passar, por favor? Pode passar o próximo? Os dois textos que foram utilizados para edificar, né, para sustentar essas ordens, o primeiro se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E por que isso? Porque foi o exemplo que Jesus deixou com a sua própria atitude, né? Quando ele chegou próximo ao seu primo, João Batista, que estava anunciando a sua chegada, estava anunciando o início do seu ministério, e ele pediu a João Batista que João Batista o batizasse, né? E João Batista, no primeiro momento, disse assim: poxa, mas eu que preciso ser batizado por você, e você que vem me pedir para eu lhe batizar? E aí ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a ordem, toda a justiça. Então, ele o permitiu. Diante disso, né, se isso dependia do cumprimento do ministério de Jesus, João Batista não quis discutir e batizou Jesus,
sendo esse o próprio exemplo, o exemplo do próprio Cristo com relação ao batismo. E quanto à ceia, o texto bíblico que está registrado no Evangelho de Mateus 26, versículos de 26 a 29, Jesus disse o seguinte: quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, Jesus instituiu a ceia como memorial para que nós não nos esquecêssemos do seu sacrifício por nós. Ele estava demonstrando aos apóstolos que estavam reunidos com ele, que aquele gesto, aquele ato de comer o pão e beber o vinho representava exatamente o seu sacrifício, o pão representando a carne de Jesus e o vinho representando o seu sangue. Por que isso é importante para a gente? Porque, no primeiro momento, a gente vê que essas ordenanças são efetivamente ordens, né? O batismo, no que nós já falamos, como exemplo do próprio Cristo, o próprio Cristo dando o seu exemplo e mostrando que ele, como exemplo, como instituidor daquele ato, né, simbólico, ele estava orientando que todos nós nos adequássemos àquela condição se quiséssemos atender a sua mensagem. Então, quando ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17, quando ele mostra a forma de simbolizar o sepultamento do homem velho e agora com a emersão, né, com a saída da água, o início de uma vida nova, ele quer dizer que todos nós também precisávamos fazer daquela mesma forma. A ordem é a seguinte: em relação ao batismo, quando ele diz no capítulo 28 de Mateus, versículo 19, Jesus diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus não está dizendo, se você puder ir, ele está dizendo, portanto, ide. É uma determinação, é uma ordem. E quanto ao batismo, e quanto à ceia, ele diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, são dois verbos no imperativo. Jesus não quer dizer agora, em relação à ceia, que eu posso fazer ou deixar de fazer, posso escolher fazer. Ele está dizendo, fazer isto. É uma definição, é uma ordem, é uma imposição, é um imperativo, né, que nós precisamos, como servos fiéis dele, praticar. Ou seja, logo após a conversão, essa é a ordem lá do Evangelho de Mateus, 28, 19, logo após a conversão, o novo crente precisa ser orientado e precisa sentir a necessidade de, simbolicamente, como testemunho, mostrar aos que estão assistindo, que estão acompanhando,
que ele não é mais aquele homem velho, aquele homem pecador, e ficou lá embaixo da água, né? E que dali levantou um homem novo, um homem não livre do pecado, mas certo de que o seu pecado foi resgatado na cruz por Cristo. Portanto, são símbolos, são memoriais, né? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, ele diz, descrevendo a experiência da ceia, ele faz referência àquele momento e diz assim: em memória de mim, fazei assim, né? Em memória de mim. Por que isso? Jesus, com certeza, temia que todo o seu sacrifício fosse esquecido. Vejam bem, nós estamos falando de um tempo que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada disso. Então, essas recomendações eram muito interessantes, porque no meio do caminho, todo aquele sacrifício de Cristo poderia ser esquecido. E, quem sabe, hoje, no nosso tempo, nós não tivéssemos notícias desse sacrifício de Jesus, que foi iniciado a sua reprodução, a sua transmissão, a partir dos apóstolos, chegando até nós hoje. Eram 12, e em seguida, após os 12, outros tantos no primeiro momento. O livro de Atos dos Apóstolos vai apresentar essa evolução da mensagem de Cristo aceita por tantas pessoas, e ele tinha medo, Jesus temia que todo aquele sacrifício dele pudesse ser esquecido, por isso ele instituiu a ceia como lembrança, quer dizer, nós a cada mês, no ano de 2021, nós a cada mês nos reunimos, né? E celebramos a ceia do Senhor, lembrando daquele momento terrível de sofrimento, mas sublime em termos de nossa restauração da nossa vida eterna, da nossa condição com Deus. O próximo, por favor. A doutrina batista, portanto, entende que o batismo, como orientado por Cristo, é por imersão. Outras denominações o fazem por aspersão. Batismo, traduzido literalmente do idioma grego, significa mergulhar, imergir. E isso é normal, é natural que seja assim, porque, do contrário, não haveria esse simbolismo. Aquilo é um simbolismo, aquilo é um símbolo. Ninguém está morrendo ali, está sendo sepultado, mas nós estamos sepultando nossa vida pecaminosa no batismo e estamos imergindo, estamos saindo do fundo, normalmente, para viver uma nova vida agora com Cristo. Esse é exatamente o simbolismo que o batismo apresenta àqueles que estão assistindo, que estão participando. Só a imersão pode representar, então, o simbolismo de que o batismo representa a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Por que é importante isso? Porque algumas denominações adotam como doutrina pessoal o batismo por aspersão. O que é aspersão? São aquelas pequenas gotas de água derramadas sobre uma cabeça de um ser humano. Mas ninguém é sepultado com gotas de terra, por exemplo, com gotas de água. Ninguém é sepultado assim. Quando nós entendemos o que nós entendemos de sepultura, é totalmente coberto, quer dizer, o que acontece na nossa interpretação do batismo. Isso não quer dizer, o próximo favor, isso não quer dizer, logicamente, que isso represente a salvação ou a perdição de ninguém. E um exemplo muito prático, né, disso foi a conversão do ladrão da cruz, né, que alguns
equivocadamente, tratam como bom ladrão, que não tem bom ladrão. Ladrão é ladrão, ladrão é marginal. Ele apenas foi um ladrão que se converteu, aproveitou a oportunidade do último momento para se converter. Se aquele ladrão fosse esperar por se batizar e por participar de ceia, ele tinha se desgraçado, porque ele não teve tempo para isso. Ele acabou de se converter. Jesus disse para ele, aliás, isso é muito interessante, porque foi o único homem na história da humanidade que a Bíblia garante com absoluta certeza de que está no céu com Cristo, porque Jesus Cristo disse isso a ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o único ser humano que a gente tem a garantia absoluta de que está no céu foi um ladrão. Isso demonstra que Deus não tem preconceito. Do jeito que a gente tiver, Deus nos aceita desde que nós depositemos a nossa fé em Cristo. Isso o próximo favor. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, está no capítulo 23, versículos 39 a 43, que apresenta com clareza esses últimos momentos da vida física de Jesus na Terra e do ladrão também, porque a Bíblia não diz, não registra o momento da morte do ladrão, mas registra o momento da morte de Cristo, da morte física de Cristo. E isso é evidente que tem muito pouca importância, porque a importância da morte de Jesus Cristo é a sua ressurreição, não a morte. O importante para nós é que Jesus venceu a morte. Não tem porquê apresentarmos um Jesus preso na cruz e desfalecido. Isso não tem sentido. O que faz sentido para a gente é que Jesus morreu e ressuscitou. Né? E com ele ressuscitou também para uma vida eterna o ladrão que não tomou ceia e não se batizou. O próximo, por favor. Isso, a ceia do Senhor foi um memorial instituído por Cristo, né, para que o seu sacrifício não caísse no esquecimento. Como eu disse, Jesus não tinha ao seu dispor meios de comunicação do século XXI, até porque ele não viveu o século XXI. Ele viveu lá no início da contagem dos anos, dos séculos, né? E nesse tempo, nesse momento, não havia, a humanidade não dispunha dos meios que nós dispomos hoje. Então, isso poderia ser esquecido com facilidade por falta de quem transmitisse, né, um para o outro. E, com certeza, muitas coisas que aconteceram não foram registradas e, por isso, nós não temos conhecimento hoje, com certeza absoluta. O ministério de Jesus não se restringiu, não se limitou ao que nós temos na Bíblia. Com certeza, muitas outras coisas foram perdidas no tempo porque não foram registradas. Por exemplo, a Bíblia registra, os evangelhos registram a participação de Jesus no templo junto aos doutores, discutindo assuntos de altíssima relevância, com 12 anos, e depois nós vamos tomar conhecimento de Jesus com 30 anos, praticando um milagre nas bodas em que ele compareceu, nas bodas de Caná, ele compareceu com a sua família, com os seus amigos. Só que aí ele já tinha 30 anos. Quer dizer, dos 13 anos aos 29, nós não temos nenhuma notícia, mas Jesus atuou nesse tempo, com certeza absoluta. Mas isso se perdeu no tempo. Essa instituição da ceia, nós já lemos, mas podemos ler de novo, está registrada no capítulo 26, versículos 26 a 28,
na palavra de Deus, e diz o seguinte: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. É lógico que aquilo ali era pão e vinho. Situações na vida de Jesus. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ali não estava o corpo de Jesus cortado em pedacinho, nem estava o sangue de Jesus numa taça de vinho para que todos tomassem, mas era para que, vendo aquilo, cada vez que vissem aquilo, cada vez que participassem daquele momento, isso é dito para nós, hoje, no século XXI, vendo aquilo, nós, seres humanos, nos lembrássemos que ele deu o seu corpo físico como garantia da nossa redenção daquilo que nos separou de Deus no primeiro momento, que foi o pecado. O apóstolo Paulo acrescenta maiores detalhes ainda, traduz a cena e acrescenta maiores detalhes. E isso está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, Jesus está dizendo assim: se vocês puderem, façam isso. Jesus está dizendo: fazei isto. É aquele caso da ordem que nós falamos no princípio. Não é que nós precisemos fazer isso, possamos fazer ou não. A ordem é fazer é praticar a ceia. E os elementos da ceia são o pão, que representa a carne dilacerada de Cristo, e o vinho, que representa o sangue de Cristo derramado na cruz. Isso para que nós não nos esqueçamos do seu sacrifício. Com a dor física que ele teve, porque ele era Deus, mas naquele momento ele era homem, né? E ele passou pela morte. E o importante, o sensacional nessa história, é que ele não foi vencido pela morte, né? Ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, foi visto por muitos depois de ressuscitado, depois de ressurreto, foi visto por muitos, participou de encontros com os seus discípulos, se deu a conhecer por alguns que ainda não acreditavam, apesar dele ter antecipado tudo isso. Alguns que conviviam com ele, como Tomé, por exemplo, não acreditavam que ele tivesse ressuscitado, e ele mostrou. Bota a mão aqui na marca dos pregos, na cruz aqui. E assim Tomé o reconheceu e entendeu a importância da sua ressurreição. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O batismo é a consequência natural, ao próximo favor, a consequência natural da conversão de cada um. E ele nos mostra, em primeiro lugar, a ceia e o batismo nos mostram um pacto que Deus faz conosco, com o ser humano. Né? Por quê? Porque nós estávamos, por causa do pecado, estávamos definitivamente afastados da comunhão com Deus, né? Por causa do pecado. Porque Deus não habita onde habita o pecado. Né? Então, como nós éramos pecadores, não tínhamos condições mais
de conviver, de ter comunhão com Deus. O apóstolo Paulo diz assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, né, foi o único que não conheceu o pecado na raça humana, na história da humanidade, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quer dizer, Jesus que não precisava sofrer daquilo de nada, porque ele não pecou, ele era o próprio Deus, ele não tinha necessidade de se prestar a nada daquilo, ele era o próprio Deus. Então, como ele não tinha pecado, ele não precisava sofrer aquilo tudo. Mas o que é que aconteceu? Por amor. Ele se deu, se entregou daquela forma, tomou sobre si todos os nossos pecados, todos os nossos pecados, a ponto de Deus Pai se afastar dele. Tão grande era o número de pecados que ele levava sobre si naquele momento, né? E quando ele lamenta, meu pai, por que me desamparaste? Né? A ponto dele se sentir desamparado por Deus, porque Deus não estava ali naquele momento, porque os pecados meus e seus estavam sobre ele naquele momento, naquele ato. Então, houve um pacto entre Deus e nós nesse momento. O apóstolo Paulo diz que esse pacto era que nós teríamos novamente o nosso contato regenerado com Deus a partir do sacrifício de Jesus. Quer dizer, Jesus se sacrificaria e nós receberíamos o bônus, né? Houve um pacto assim desigual, mas que por amor nós fomos alvos dele. O ato da ceia do Senhor e do batismo, os atos da ceia e do batismo, também representam a proclamação da mensagem de Cristo. E ele, na ceia, o próprio Jesus, no texto que nós lemos, ele diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quer dizer, quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo aos presentes, aos que estão ali, que Jesus morreu por nós, morreu por aquele que não creu até ali naquele momento, né? É uma forma de anunciação, é uma forma de anunciar o sacrifício de Cristo, até que ele volte. Porque quando ele voltar, não há necessidade mais disso. Mas até que ele volte, a forma que o próprio Deus entendeu seria interessante manter toda essa lembrança, toda essa memória, né? E por isso é memorial, através da proclamação do Evangelho pelo ato da ceia do Senhor. O próximo, portanto, é um memorial, fazer isto em memória de mim, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. É uma profecia escatológica. O que é que isso representa? O que é que isso quer dizer? Profecia escatológica é a antecipação de atos que vão acontecer ou não, né? Mas no caso aí, Jesus garante que vão acontecer no final. Quando ele diz, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, ele nos garante que ele vem. Ele está dizendo, vocês vão repetir esse ato como memória, como memorial do meu sacrifício, até que eu volte, até que eu venha. Então, não há dúvida de que Jesus vai voltar. Isso é uma profecia que ele fez nesse momento, né, que ele fez garantindo o seu retorno, a sua volta
para que nos leve em glória para a vida eterna, né? Aqueles que ainda estiverem aqui e aqueles que já não estiverem mais, mas que morreram nessa condição. Além disso, Jesus nos deixou a ceia e o batismo como forma de proclamação também, né? Como forma de divulgação daquilo que ele fez, daquilo que ele sofreu por nós. Por fim, como nós tratamos aqui, batismo e ceia são ordenanças, e não somente ordenanças, são testemunhos de uma vida regenerada e fiel a Deus. Por que isso? Porque quando nós nos convertemos, no primeiro momento, que nós normalmente chamamos de primeiro amor, a nossa atitude é de contar aquilo o máximo que pudermos para o máximo de pessoas possível. Então, isso acontece como testemunho. Então, eu quero me batizar para demonstrar o meu sepultamento, o sepultamento de uma vida pecaminosa que eu trilhava e a regeneração, né, com a imersão, o sepultamento com a imersão e a regeneração de uma nova vida, a adoção de uma nova vida com a imersão, né? E eu quero me lembrar que isso tudo só foi possível porque um homem, há 2021 anos atrás, entregou a sua vida por mim. Ele que não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, mas por amor, entregou a sua vida por mim para que a minha comunhão com Deus fosse restaurada, fosse regenerada e nós tivéssemos condição de resgatarmos a vida eterna que nos foi concedida desde o início. Na verdade, não teria sido necessário nada disso se o homem não tivesse pecado. Na verdade, isso foi necessário, foi um projeto de Deus que foi desviado, porque o homem pecou e tendo pecado, perdeu a sua condição de semelhança com Deus, né? Nós já falamos disso aqui em estudos anteriores e vimos que, no primeiro momento, quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, sem pecado. Se Deus não tinha pecado e nós éramos semelhantes a Deus, nós fomos criados para não carregarmos pecados sobre nós, mas nós caímos. No primeiro momento, nós caímos e nos tornamos pecadores. E o sacrifício de Cristo, lembrado na ceia do Senhor, e a nossa disposição, o nosso testemunho de uma vida nova, regenerada e fiel a Deus, lembrada no batismo, né, quando nós nos submetemos ao batismo, são prova de que nós somos novas criaturas. E por isso, nós até os dias atuais, nós atendemos essa ordem de Cristo, não é uma sugestão de Cristo, não é uma alternativa que Cristo nos deixa, mas são ordens de Cristo, né, para que nós simplesmente cumpramos. E o que nos interessa é que isso realmente seja cumprido fielmente como ordem de Deus, do Cristo, para que nós o anunciemos em todo tempo, em todo momento e para sempre. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Na próxima semana nós teremos um novo estudo até que encerremos essa série de estudos sobre razões da nossa fé, doutrinas bíblicas que nós, os batistas, cumprimos, adotamos como nossa leme, como nossa rota, né, para que nós possamos ser o máximo possível fiéis à palavra que recebemos do nosso Senhor. Uma boa semana a todos, uma semana abençoada, que Deus nos abençoe hoje e sempre.